Episódio 4, o começo de uma história, parte 3, final. Esse espaço foi construído para ser adultos, né? O salão que ele construiu. E aí a minha filha veio da Áustria, e aí ela... Mas separou ou veio porque tu chamou? Não, ela veio com o marido, ela trouxe o marido, porque o marido dela foi como é que tem o engenheiro e tem o... Construtor. Ele construiu aqui. Sim, ele foi o construtor, mas o... faz o desenho, arquiteto. Ele planejou e ele construiu. E ele construiu baseado nas construções que ele fazia na Áustria. Ele é austríaco. Ele está aqui, já me deu um neto maravilhoso. E aqui é uma escola que leva muito em conta, é isso que é o importante, ela leva em conta que as pessoas, quando chegam aqui, esquecem tudo que tem lá fora de ruim. Só recebe a música, que é tão importante, e recebe o carinho dos professores, a alegria das amigas, das companheiras, muita risada, risada por causa que realmente estão fazendo uma coreografia, já uma dá um teco daqui, um teco de lá, é muito gostoso. Aí, por que foi vamos construir? Porque realmente eu acho que é muito difícil, né? Em geral, tu adapta a escola a um lugar existente. Vamos construir surgiu do quê, assim? Tá, então, o salão que ele fez, o anterior, que o meu marido fez, ele foi na Rua de Lagrange. E a Rua de Lagrange não tinha saída. Era uma rua sem saída. E a gente fazia da rua um caos, lembra? Então, no horário de pique, o Colégio Farroupilha tinha que parar, porque a quantidade de carro que entrava e tinha que sair pelo mesmo lado era uma coisa de enlouquecer. Até tiveram que pôr na esquina da Carlos Huber com a de Lagrange, tiveram que colocar até pessoas ali, né, para poder aqui, sinalização. Era uma loucura. Era uma loucura. E o marido, né, o Gregor, ele acostumado austríaco. Imagina, apavorado. Tudo certinho, tudo nos trinques, né? Europeu é assim, né? Mas que bagunça, isso não pode acontecer. Eu vou dar um jeito nisso. Comprou o terreno, construiu e está aqui. Isso é graças a ele. E graças à minha filha. E ela foi, na verdade, eu sei que eu já conversei bastante com a Fábio sobre isso, que eles foram entendendo quais eram as necessidades, né? Porque também uma sala sem pilar no meio, um piso que veio de fora, que é um piso flexível, que não machuca as articulações, barras, então tudo foi pensado, né? Questão de segurança, tudo foi pensado nisso. Imagina que até ele não entendia que o nosso inverno tão frio, que as meninas tinham que se trocar de roupa e tudo com chão, aquele chão frio. Isso não existe. Tem que ter alguma coisa para essas crianças poderem tirar roupa, se vestir tudo e passar frio. Ainda mais que elas tiram o sapato para botar a sapatilha, tudo. E aí o que ele fez? Piso aquecido nos vestiários. E também, uma coisa que ele fala muito foi a questão do gerador, né? Que não se usava, não se tinha muito. E ele pensou justamente na comodidade dos pais. Então, na verdade, o objetivo do gerador na escola é que pai, mãe, babá, todo mundo tem muitos compromissos, né? Então, estão em outros lugares fazendo outras coisas. Daí tem 2 filhos, daí a babá, enquanto a criança está aqui fazendo aula, a babá busca outro na escola, vai, vem. Então,
para ser um lugar seguro e um lugar que acontece a aula independente do que tá acontecendo no mundo. Isso é maravilhoso. Então, assim... Aquela coisa, a gente ficou sem luz. Ficou sem luz, não vai ter aula hoje. Daí tu tá lá no meio de uma audiência, tu tá lá no meio de uma gravação, tu tá lá no meio de... né? Então, isso é uma coisa que eles pensaram muito também, que é justamente em fazer com que tudo aconteça independente da circunstância. Então, lógico, tem situações, né, que... o que a gente viveu ano passado, Sim, né, que foi uma calamidade pública, mas ao mesmo tempo em relação às coisas naturais que podem acontecer e que podem pausar uma aula no meio do caminho, a gente sempre dá esse amparo. Não, eu acho que a Dulhos tem segurança, nunca vai ficar sem aula. Hoje, por exemplo, tava tão cheio isso aqui quando eu cheguei, é verdade, tava tão cheio. Deixei meu carro porque ficaram com a chave, já ia organizar pra mim. E tudo isso com muito afeto, né? Então, assim, realmente é um lugar especial. Eu acho que essa série que a gente está fazendo para contar um pouco dessa escola que é feita, essas histórias, elas são pessoas que fizeram tudo isso até aqui, né? Poder trazer histórias, poder sentar com a senhora contando aqui tanta coisa legal pra gente, que especial, né? Muito especial e muito incrível. Eu sempre fico muito emocionada quando eu discuto, né? Porque é uma honra poder seguir com esse legado tão incrível e tão carregado de alma, né? Acho que é um legado com muita alma e eu, na verdade, estou aqui desde os 2 anos de idade, imagina, meu pai que tá ali atrás, ó. Meu pai que me trouxe para dançar, né? E aí me trouxe para fazer aula e aí a gente falou bastante sobre isso, né? Sim. Nossa, imagina se naquele dia ele não tivesse me levado para dançar. Olha, minha vida mudou completamente porque eu fui fazer aula. E o teu pai, muito criativo, artista, não podia deixar de pensar na parte arte, porque o teu pai é um artista. Eu vi no espetáculo. E hoje, tu sabe que toda a equipe que está fazendo o espetáculo hoje são pessoas, na verdade, a maioria dessa equipe, né? Essa equipe é formada por pessoas, né? A parte técnica toda, né? Pessoas que trabalhavam com meu pai na época em que ele morava aqui e na época em que ele também tinha quantos anos? A idade, mas é tipo assim, 30 anos. Ele tinha 30 anos de idade, imagina, ele trabalhava com produções e hoje ele tá com toda a equipe. Essa turma aqui. Com toda essa turma com ele, então ele resgatou, assim que eu assumi a escola, eu falei, pai, quero aqueles cenários. E aí ele faz parte de toda a equipe, assim, e ele buscou todo esse pessoal, então, mais alma, né, porque daí a gente vai para um outro lado. Né, tu tá bem cercada, né? Eu tô bem cercada. cercada. E olha, isso tudo é maravilhoso, porque tu tem o apoio do teu pai, que eu já vi, ele é muito criativo, ele vai inventar loucuras. E tu notaste também que hoje em dia as pessoas estão se preocupando que as crianças estão sempre de celular. Uhum. Ou seja, postura feia, estragando os olhos. Estragando os olhos. Olha eu, né? Por favor. Não, que mania. Calma aí. E não estão, que é o que aqui a gente procura fazer, não estão criando, não estão pensando, eles estão simplesmente recebendo ordem direta. A criatividade acaba. E hoje em dia, porque os IA e EA vão aparecer por aí, o que vai ser o mais importante? O mais importante vai ser quem tem criatividade. Para se reinventar. Isso é outra coisa. Tirar o celular e passar a leitura. E aí a gente passa aqui para os teus livros também, né? E depois, com isso, a criança se desenvolve, vai ser melhor que aquelas outras que ficaram ali, ó, só, né? E está sendo incentivado, porque é uma coisa que está acontecendo. Exercitar essa criatividade vai para tudo na vida, né? Então, a partir do momento em que a gente exercita e consegue sugar o máximo, né? Que elas são esponjinhas quando são pequenas. Então, aí, a partir disso, a gente consegue desenvolver tantas outras coisas, se reinventar tanto, né? Aí tu enxerga uma diversidade na tua vida, vem alguma situação e tu consegue te reinventar de uma forma muito mais rápida, né? Então, eu acho que isso também faz parte, né? Tem mais uma coisa. É tanta coisa boa que dança. Gente, vocês não imaginam. Tem gente que acha, vai dançar, perder tempo. O que eu tive de alunas que estudaram, se formaram, médicas, advogadas, cientistas,
Eu vi elas estudando, mas está dançando. E a Mônica, por exemplo, é uma que estudou, se formou, casou com um rapaz, né, que levou ela lá para o interior do interior do interior. E lá ela não tinha o que fazer com todo aquele estudo. Mas como ela gostava de dançar e não tinha nada de dança lá, convidou as vizinhas para dançar. Ficou com a maior das escolas de dança. Ou seja, a dança favorece, porque dá mais uma opção. E com a história dos EA, IA, por aí, e os robôs, o que vai ser importante? Essa parte de criatividade, de se mexer, saber... Isso é outra coisa. Saber desfilar, saber caminhar. A menina que dança, ela já entra desfilando, ela já flutua. Se bem que tem também aquelas que fazem as ginásticas mais street, isso e aquilo, mas que também são tão bacanas, que elas entram e estão aqui, elas dominam. E tem de tudo, tem desde a clássica suavezinha, e tem aquela cheia de energia, e todas serão saudáveis, porque o importante de tudo não é o que está estudando, mas sim o que está fazendo para o seu corpo, para chegar numa idade e ter muita energia. Sim. Gente, eu sempre estou explodindo. Eu não consigo fazer nada assim. Eu estou fazendo alguma coisa, minha perna está lá em cima. Sempre, ela sabe? Não faz nada meia boca. Nada meia Sim, boca. ela faz, espacata, né? Ainda faz espacata, gente. Mas olha aqui, ó, queria pudesse contar um pouquinho, que a gente tu é bem quieta, né? Né? Muita. E aí eu quero que tu conte a história desse primeiro livro, que eu acho que vem da inquietude de não encontrar o que achava que era preciso ter. Conta um pouquinho pra gente. Eu queria comprar um livro que falasse de bailarina. Um livro que fizesse uma bailarina ser uma heroína, ou alguma coisa interessante para uma bailarina. Eu queria dar de presente. Procurei em todas as livrarias, mas não tem nenhum livro que tem bailarina, não livro técnico para professor. Eu quero um livro para criança que tenha uma herói bailarina, ou que algo impressionante que deixa a criança feliz porque ela está dançando e ela quer ver algo sobre dança no livro. Não tinha. Em lugar nenhum. Então eu resolvi escrever A Alegria de Dançar. E saiu uma história bonita, e eu sei que é bonita, porque o editor, ele disse, isso aí é um livro separado, não precisava pôr dentro, né, do livro também mais coisas. E eu coloquei dentro do livro, sim, mais coisas. As minhas alunas devem se enxergar. Que página que tu passou ali? Deixa eu te mostrar. E aí, o mais bonito de tudo ainda é que muitos anos depois, a minha filha fez um espetáculo com a história da Pluminha, que era a bailarina. Olha quem está aqui. E dentro do livro, esse livro... Ai, meu Deus do céu, dá pra ver. Estão todas as bailarinas. Sim. Aqui dentro estão todas as bailarinas e as historinhas das coisas que aconteceram. E os outros vieram como? Hoje em dia, essas meninas que fazem aqui na aula... elas, vendo no livro, elas vão se encontrar, olha, eu faço isso. E tem exercício para elas. Porque eu pensei assim, sabe de uma coisa? Se eu estou fazendo para bailarinas, tem que ter alguma coisa para fazer lá dentro também. Aí eu fiz que as crianças pudessem também desenhar dentro do livro. Só que a maçã transformou numa coisa
mais que espetacular para as crianças, ainda por cima, fazerem, porque o de hoje em dia tá bonito, hein? A gente vai aprimorando, né? É aquilo, a gente vai melhorando, Tá muito vai se lindo. espelhando, vai evoluindo, é isso. São 3 livros, vamos falar que tem um no forninho, né? E aí eu vou aproveitar pra gente falar um pouquinho, né? Vamos aproveitar que vocês duas estão aqui para contar um pouquinho dessa relação. Vou pegar como gancho o 4º livro que tá chegando. Senta aqui, moça. Eu acho que vocês ficam mais pertinho. E aí vocês podem conversar, não precisa de mim no meio, para contar um pouquinho. Vamos contar desse livro que tá vindo, o que ele vai trazer, quem é que vai participar desse livro junto. E eu quero que a senhora conte um pouquinho também dessa relação com a maçã. Então, a maçã, ela vem vindo junto esse tempo todo, ela acompanhou e está desenvolvendo um trabalho maravilhoso. E quando eu fiz o livro, Coleção Bailarina, volume 1. Depois eu achei que tinha que fazer o volume 2. Por quê? Porque o esporte tinha que entrar também. Mas assim, visando as crianças. Para as crianças terem ideias de fazerem e acontecerem. E esse último, da criatividade, foi um método de posições, que é um método que auxilia os professores também a desenvolverem com criatividade, sem precisar eles mostrarem, sem precisar eles também terem, assim, escrever a coreografia. Eu fiz com letra e número. E foi muito divertido. Foi tão bom que eu resolvi pôr no livro. Esse livro eu não lancei ainda, não está lançado. Ele ainda está esperando, porque ele pegou aquela época da enchente e tudo mais, eu deixei ele paradinho ali. Mas eu cumpro sempre com o que eu estou falando, nos livros principalmente. E aqui está, Coleção Bailarina, volume 3. E aqui, no próximo livro, volume 4, Ateliê Artístico. E daí, nesse livro, eu queria que tivesse uma continuidade de uma pessoa muito criativa, que desse continuidade. Aqui está Marion Dures, mas aí eu poria o nome de quem vai dar uma continuidade para a Coleção Bailarina. Vocês já têm na cabeça, não tem como não ser, não é? E aí, nesse livro, do volume da Coleção Bailarina, que as crianças gostam de ter a coleção, nesse livro, no volume 4, aí vai ser falado sobre figurino, maquiagem, cenário e como a expressão corporal, como a dança criativa. As danças atualmente que estão de enlouquecer, eles fazem de tudo dentro da dança, até porque tem as filmagens e tem o IA que ajuda também a fazer algumas coisas, né? Então, é um livro mais moderno. E se é mais moderno, tem que ser para uma pessoa mais jovem. E essa pessoa mais jovem só podia ser... Que honra, dona Não Mara, é? que honra. Eu quero que tu aceite. Eu já aceitei, dona Mara, tem que aceitar aqui em público, eu já aceitei. Então, Coleção Bailarina número 4, modernizada nas tuas mãos. Nas nossas, pode ser? Sim, eu vou ter um pedacinho lá para dar o gostosura de saindo de fininho e dando chance para novidades. E é justamente isso, a gente pensou já, né, nesse livro, justamente em trazer a dança na vida, né? Então, trazer esse momento da dança, como a dança hoje ela é inclusiva, como a gente consegue povoar, né, entre vários corpos distintos, vários momentos, né? Porque a gente nunca sabe qual é o momento daquele aluno que chega na nossa frente. Então, justamente trazer experiências, tanto
as experiências passadas, quanto aonde a gente vai chegar com isso tudo, né? Onde a gente chega com toda essa bagagem, né? Como que a gente apresenta essa metodologia de uma forma moderna, trazendo justamente esse link com as coisas que são importantes para o desenvolvimento da criança, as coisas que a gente acha que são importantes, né? Para todo esse universo distinto que a gente tem de possibilidades. E trazer um pouco de vida, né? Trazer um pouco dessa energia, justamente aquilo que tu estava dizendo, que tu enxerga muito em mim, que eu aprendo muito contigo. Muito, muito, muito. Que é essa energia, que é colocar o máximo naquilo que a gente pode, né? Até porque, Dona Maria, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? É isso aí. Então, eu aprendo muito isso com essa família, assim, E principalmente pelo momento atual. Porque uma criança, se tem um livro que gosta, que está lendo, que tem coisa para aprender, vai sair da televisão, vai sair do celular. Tu tens até uma figura principal, a Duda? Sim, que a Fábio que criou, né? Pois é. Que é a nossa mascote. Até nisso ela pensou. O nome é Duda, porque é Dúlius Dance. Ela pegou o Du e o Da. E é Duda, que é a nossa mascote. E pela primeira vez a gente trouxe, vou te mostrar o vídeo. A gente deve ter visto, na verdade. A gente transformou a Dudinha numa pessoa de verdade. Justamente trazer pro concreto isso, assim. Eu acho que a gente consegue enxergar em exemplos, né? Escutar histórias e tentar tirar as crianças desse universo dos celulares e computadores para uma coisa que elas que vai ter fundamento, né? Uma coisa que elas vão identificar o desenvolvimento, elas vão crescer com aquilo e não só uma história aleatória, e sim pautada daquilo que elas gostam de fazer, né? Então também é um ponto bem legal. E gurias, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria que a senhora... Eu acho que nessa nossa conversa toda é inegável que a Dúlius está em excelentes mãos, né? Que ela foi... esse bastão foi sendo passado de uma forma incrível e eu acho que começou com a senhora de uma forma tão linda, segue com a maçã, com essa mesma filosofia, com esse mesmo amor com as crianças, pela dança, pela expressão corporal como um todo. Eu queria que a senhora falasse, pode esquecer que eu tô aqui, para a maçã. Acho que esse momento de vocês mesmo, assim, porque eu não sei se a senhora esperava isso ou não, naquele momento, às vezes a gente espera uma coisa e ela nos concretiza. Como é que a senhora vê ela hoje aqui, à frente da Dúlius, que a senhora criou com tanto amor? Bom, em primeiro lugar, a mesma pequenininha de 5 anos que comanda e que cria e que organiza, está em boas mãos. Nós ganhamos numa competição do Grêmio Náutico União com as pequenas, a Yara, como é que é? Tia Yara nos levando para se apresentar no Beto Carreiro, porque a gente tinha vencido a competição. Porto Alegre em dança. Então, isso. Então era aquele bando de criança para cuidar. Ela mandou, inclusive, 2 pessoas para cuidar. Vocês sabem quem cuidou dentro do ônibus? Quem comandou? Quem mandou todo mundo ficar em silêncio? Então, quando chegou na hora o ônibus parado e eles demoravam para sair, e ela louca para ir para os brinquedos, né? Porque, imagina, vamos, sai, comandando. E os 2 que eram para comandar, não conseguiram. Ela tomou conta. Então, como que eu não vou achar que está em boas mãos? Não tem como não dar. Cresceu, claro, que criou mais ainda conhecimentos e está fazendo um trabalho magnífico, que eu amo, eu adoro. É tão lindo de ver. Gente, não tem coisa mais linda de ver os espetáculos que... Minha filha já fazia espetáculos que eu chorava de tão bonitos. E a maçã está deixando tudo maravilhoso. É que eu tive uma boa escola, né, Dona Mária?
desde pequenininha, desde os 2 anos de idade, eu tô aqui na escola, na Dela Grande, ficava lá na frente. Quem criou o apelido de maçã, né, foi o Vantuir naquela época, depois as minhas amigas. Então, é uma história que eu disse muito isso pra Fábio durante, né, todo o período que a gente trabalhou juntas, que não existe maçã sem Dúlios, né? E eu espero que não exista Dúlios sem maçã nesse momento. Mas é uma história que me toca muito, porque eu sempre penso, nossa, por que eu fiquei tanto tempo, né? Porque muitas colegas saíram, professores meus saíram, e as pessoas vão mudando de rumo, né? Vão seguindo as suas vidas, vão indo para outros horizontes, assim, isso é muito normal. E eu tenho um carinho tão grande pela Dúlios, tão grande pela escola, porque a minha vida foi toda aqui dentro. Então, quando veio essa oportunidade de seguir esse legado, eu e a Fábio, a gente falou muito disso. Ela disse, eu quero que alguém siga com o sentimento que eu e a minha mãe tivemos, que é que alguém tenha sua alma aqui dentro na Dúlios. Então, ter a alma aqui dentro, a minha alma é Dúlios, né? Então, para mim, não teria sentido ter outra escola, fazer outras coisas, ir para outros horizontes. Trabalhei em muitas outras coisas na minha vida, né, ao mesmo tempo, mas desde os 16 trabalho aqui na escola. Então, é um legado que é tão rico e é tão incrível tudo que vocês criaram, que eu me sinto muito honrada e lisonjeada de ter sido escolhida por vocês, porque vocês me escolheram para seguir isso tudo, né? Então, de uma serelepe pequenininha, né, para conseguir comandar, porque ninguém me ensinou a fazer a gestão dessa escola. E sim, tudo que eu enxerguei de vocês, né? Tudo que eu enxerguei da Marian, tudo que eu enxerguei da Fábio. Então, é uma construção que... e todo mundo me pergunta, mas o teu sobrenome é Dúlios? Acho que pode até ser. Poderia, sabe? poderia. Acho que poderia até ser. Mas, sabe, Maçã, tu falaste, e eu falei esse tempo todo, né, de tu comandando, tu organizando, e não se falou na bailarina que ela é. Aposentada. Vocês acham que ela só comanda, que ela só organiza? Não. Ela dança, e dança lindo. Eu adorei o último espetáculo, foi demais. Ela dançando, e está dançando até hoje. Ela tem um monte de trabalho aqui para fazer, mas quando tu vê, ela está lá, ó, botando... Olha só, olha o corpinho dela. Gente, se vocês querem ficar com um corpinho bonito, se vocês querem ter vida, ter saúde e ficar com a família alegre, porque quando saem, às vezes chegam aqui com um problemão, saem daqui, o problema foi embora, chega em casa alegre, quando saiu de lá meio pesado. Até essa parte emocional trabalha. Exatamente. E tudo com muita alma, né? Acho que isso é o que rega toda essa relação, assim, muito carinho, muito respeito e muita alma. Que a gente, justamente para conseguir passar isso, tem que ser de verdade, né? A gente não consegue fingir alguma relação, né? Então, poder passar isso que tu sentiu, né? Quando a Alice começou a fazer a aula, sentir que quer ficar aqui dentro, sentir que tem um porquê de cada coisa, que tudo é muito pensado. Isso vem muito do que elas criaram lá no início, né? Que é toda essa construção com alma. Então tem história, tem carinho, tem alma e tem muita metodologia. Gurias, obrigada. Acho que a gente está encerrando essa conversa gostosa. Não sei se a senhora tem mais alguma coisa para falar pra gente. Só agradecer do fundo do coração que a sementinha que eu plantei deu uma floresta de maçãs e que vocês aproveitem, porque realmente é uma escola que dá carinho, é uma escola que não se preocupa com coisas ruins, só com coisas boas para dar para todos vocês. Não esqueçam, dançar é viver com saúde e com alegria. É isso, a história então da Dúlios. Ela é longa, ela é linda e ela é feita de pessoas. E continua, né? Continua, que honra de ter aqui, foi maravilhoso.